Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje o nosso vídeo vai estar falando dos 5 pilares que você, como empreendedor, precisa fortalecer no seu negócio até para ele poder escalar, tá bom? Esses pilares os primeiros pontos que eu verifico quando eu faço as minhas mentorias, tá bem? Eles analisam as pessoas, tá bem? O controle financeiro, a inovação da empresa, tá? O preço e também os processos. Nós vamos falar cada um tópico por tópico para a gente poder ter assim um bom entendimento do que seria isso, né? Então, na verdade, quando você fala de pessoas, a gente vai ramificar isso também em outros itens, tá bom? As pessoas, você como dono, gestor, sócio de uma empresa, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que aquele tempo onde existia chefe, isso já acabou, né? Então não adianta você vir com a história que no meu segmento é assim, porque é assim que eles entendem. Isso já ficou ultrapassado. Hoje todo mundo quer um líder, né? Ele quer uma liderança, né? Uma pessoa que converse, né? Que seja exemplo para o seu funcionário, para o seu colaborador, tá bom? Então você precisa primeiramente, né, tirar aquela capa, né, se você ainda tem, de chefiar, né, um departamento ou de chefiar a sua empresa e ter uma postura mais de entendimento com o seu grupo, tá? Depois você precisa fortalecer os feedbacks construtivos, né, principalmente com a sua equipe, que é sempre estar conversando com eles, o que está bom, o que está ruim, falar das suas metas, né, para você poder também alcançá-las, para todos estarem focados no mesmo objetivo, e a gente precisa ter esse acompanhamento junto com o nosso grupo, né? O feedback é muito importante. Normalmente, né, voltando ao chefe, ele só conversa com o colaborador quando ele faz alguma coisa que não é do seu agrado, que ele vai logo com 2 pedradas em cima do pobre do colaborador, não é? Mas em nenhum momento tem ali um acompanhamento, né? E também umas palavras de incentivo, né? Depois você também precisa estar sempre treinando a sua equipe, né? Você precisa estar evoluindo, né? Para que eles possam também progredir nas suas carreiras, não é isso? Para eles também poderem ter aí um acompanhamento da sua parte, até do que você precisa que eles aprendam, né, de novo, até para poder acompanhar o crescimento da sua empresa, tá bom? Outra coisa importantíssima que a gente vê muito, né, nas empresas que a gente faz a mentoria, é o sócio reclamando que ele está sobrecarregado, que ele faz tudo, que ele trabalha 16, 17 horas por dia e que ele está se afastando da família e que ele já não está conseguindo. E aí a gente precisa lembrar novamente que você tem que delegar, não é você abandonar os itens que você delega aos seus colaboradores, mas você precisa delegar, e quando você delega você precisa colocar os prazos, né, e quais são os trabalhos e da forma que você quer que seja executado, e tem que fazer o acompanhamento. Então você torna a sua vida um pouco mais tranquila, um pouco mais fácil, porque você está com um colaborador que está pensando como você, porque você conversa com ele e você delega para ele a função de fazer parte do seu trabalho diário, e aí você também fica menos sobrecarregado, tá bem? Seguindo a mesma vertente, outro ponto importante é você manter o ambiente do trabalho muito agradável, né? Sem aquele ambiente pesado, né? O colaborador, a pessoa, às vezes até o seu próprio sócio chega, caramba, tem que trabalhar, né? Difícil, precisa ter um ambiente gostoso, precisa ter um ambiente harmônico. Não estou falando do ambiente ali de piadas, dessas coisas não, mas é importante a gente ter um ambiente agradável, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas colaboram, né? Fico muito chateado às vezes quando eu chego numa
numa empresa e você vai conversar com os funcionários e um fala assim, não, isso aí não faz parte da minha função. Isso daí você tem que falar com o fulano, com o Beltrano, olha, isso não é do meu departamento. Quer dizer, as pessoas da empresa, elas não estão voltadas para o resultado. Todo mundo está entrando ali, chegando só para fazer o seu. E normalmente você tem que fazer um ambiente tá agradável, né? Você como gestor está de olho, porque às vezes quando você cria um ambiente muito agradável, você tem aquele cara que explora o outro, que é mais bonzinho e tal, mas você precisa ter esse sentimento e essa ótica, né, de poder analisar, e com o tempo você vai conhecendo, porque você está ali na gestão e você está verificando como é que é o funcionamento, e eles vão automaticamente te passando, e com isso você vai interpretando, né, os seus funcionários e já vai sabendo quando eles estão felizes ou não. Importantíssimo você criar também a parte de incentivo, de bonificação, de você saber que o funcionário, né, ficar sabendo que ele está evoluindo, que ele vai ter ali não é um bônus por estar trabalhando contigo, por ele estar evoluindo, porque ele está exatamente trabalhando, não é aquela situação de eu fiz o que mandou, entende? A gente precisa colocar na cultura dos nossos funcionários que ele precisa entregar mais do que a gente pede, né? Você tem que dar um pouco de liberdade para o seu funcionário poder também criar, né? E você depois, quando se apercebe que ele está comprando a sua briga, que ele está automaticamente se empenhando, que ele está ali evoluindo, que ele está trabalhando, também acredito que é super justo você também valorizar essa mão de obra, porque você pode até correr o risco dele ficar motivado e o seu concorrente percebe que tem ali uma pessoa boa, uma pessoa dedicada, e ele leva o seu funcionário, tá? Então tem que estar sempre atento aos colaboradores, tá bem? Outra coisa que você precisa ter é se ligar na legislação, né? A legislação muda aí com bastante frequência e você precisa ter ali a galera tudo muito bem, né? Muito bem registrada, ter todo mundo ali no CLT, todo mundo trabalhando conforme a legislação, você cumprindo todas as suas obrigações, né? Como liderança do grupo que você está trabalhando, tá bom? E depois você precisa abrir sempre um diálogo, né? Você está sempre aberto a conversar com o seu colaborador. Exatamente como eu falei agora há pouco, você vai estar, quando você começar a fazer esse trabalho, você vai criar o hábito de começar a perceber como é que os seus colaboradores estão, e você vai começar a verificar se ele está bom, se ele está mal, se ele chegou bem, se ele dormiu bem, né? As pessoas aí que trabalham comigo sabem, caramba, você só de me falar bom dia, você sabe se eu estou bem, se eu não estou, se eu estou com algum problema. Estou falando sem entrar na particularidade do seu funcionário, mas você deixar ali um canal aberto, que se caso ele estiver precisando de você e você puder ajudá-lo, isso vai criando uma empatia e você vai criando um fortalecimento, tá bem? Então acho que pro lado das pessoas era esse pilar que eu queria comentar, que é muito importante, e se algum item desse está fraco na sua empresa, você precisa, a partir de agora que você tem um entendimento, começar a construir uma história nova, tá bem? E aí você vai falar assim, poxa Henrique, mas eu estou começando agora, eu estou naquela fase do empreendedorismo, né, que eu sou tudo, né? Eu sou o chefe, eu sou o empregado, eu sou o RH, eu sou o jurídico. Então, nesse momento, mais do que nunca, você tem que ficar com o terceiro item que eu falei, que é exatamente você estudar, né? Não adianta você também querer vencer a guerra se você não se preparar para ela. Você já entra na guerra vencido, não é isso? Então estude, que você não sabe, você vá, aprende. Hoje a gente tem internet, você abre o YouTube, tem pessoas ensinando tudo o que você precisa nesse momento para poder fazer a gestão do seu negócio e para você também poder fazer
a parte de legislação, né? Fazer uma consultoria de jurídica, você precisa ter um entendimento, né? Um bom gestor, ele tem que saber poucas coisas de cada item, que é para ele ter a noção até de como gerenciar, e quando a coisa precisa ser aprofundada, você chamar um profissional para perto, tá bom? Depois eu vou passar, que é a minha parte que eu mais gosto, que são os controles financeiros, né? Então isso a gente tem falado bastante aqui no nosso canal, e você já deve estar aí, não, careca de saber sou eu, né? Mas vocês estão aí cheios de eu falar diversas vezes, e cada item que você ouvir agora, se você não tem um entendimento, você tem outros vídeos do canal que você pode também assistir e poder também tirar as suas dúvidas. E qualquer coisa você também bota no comentário a sua pergunta, que a gente vai respondendo, tá? Então você precisa ter o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa é primordial para você ter aí as entradas e as saídas do seu negócio muito bem controladas, até para você ver se você não está desviando o norte do seu negócio, tá bom? Tem que ter ali uma gestão muito rígida do contas a pagar, do contas a receber, né? O que você precisa comprar para você produzir, o que você precisa comprar para manter o seu negócio andando, e depois também ter a atenção com o seu contas a receber, exatamente para saber se as pessoas que você fez um parcelamento do que você vendeu ou do serviço que você prestou, se eles estão honrando. Então, muitas das vezes você se preocupa com a venda e depois esquece de fazer esses controles. Controlar o capital de giro, nós já falamos também muito aqui no nosso canal, que você precisa ter um capital de giro para essas emergências, né? Quando falha um cliente seu que não paga e você precisava daquela verba para fazer o pagamento de um boleto, você precisa ter aí esse controle do capital de giro, e nós temos aí também, para a gente não ser muito repetitivo, alguns vídeos aí no canal também para falar sobre capital de giro, tá bom? O balanço patrimonial, que é aquele balanço automático que o contador vai te passar, e o demonstrativo de resultados do exercício, que é a sua DRE, tá bem? A DRE, só para você lembrar, é a venda, né? Depois você tira os impostos, aí depois tem o seu lucro bruto, e aí você vai tirando a amortização e tal, até chegar ao lucro líquido. A gente tem aí muitos empresários que venda menos impostos e acha que já está com o lucro líquido, né? Isso também precisa ser aí mais aprofundado, e se você quiser, temos aí outros vídeos do canal para você tirar as suas dúvidas, tá bom? Outra coisa importante que eu vejo é a gente poder trabalhar com a inovação. Henrique, mas eu sou aqui uma lanchonete, eu faço brigadeiro, eu sou um advogado, eu sou um médico. O que seria essa questão de inovação? O que é? Como eu vou aplicar isso no meu negócio? Isso é muito importante agora, gente, porque, primeiro, que a inovação hoje já é uma realidade. Então, se você não tem o seu negócio nas mídias sociais, você já está fadado a ficar atrás do seu concorrente, tá? Mas eu não falo só desse tipo de inovação. Quando você fala em inovação, automaticamente você pensa em informática, você pensa em rede social. Eu estou falando de inovar automaticamente o seu negócio, entende? Você tem uma padaria, aí você olha para o seu concorrente e vê lá o que ele está fazendo. Por norma, o que a gente vê aí com os nossos clientes? Ele copia, muitas das vezes, do que o seu concorrente está fazendo na sua padaria. E aí o que a gente aconselha? Inovar alguma coisa, não é? Não adianta você olhar para a esmalteria que está do seu lado e ela criou uma forma nova de fazer a unha, e você traz a forma nova para a sua empresa, sem inovar nada, certo? Então, quando eu falo em inovação, é você pegar, de repente, alguma ideia e poder trazê-la para o seu negócio com uma inovação, para você ter um diferencial, para você ficar forte no mercado, tá bem? É você identificar uma dor do mercado, sem, às vezes, olhar para os seus concorrentes e poder ter aí uma solução inovadora, tá bom? É nesse sentido que acredito que você precisa ter um dos pilares da inovação,
que é para você poder estar sempre escalando no seu negócio. Você tem que sempre trazer coisas novas, porque os clientes hoje eles querem coisas novas sempre. Depois que aconteceu a pandemia, com o dado de informação que a informática, que as redes sociais estão trazendo, né, para os seus clientes, ele está em busca sempre de algo novo, tá? Pense nesse item, que esse item ele é muito importante, tá bom? Outro pilar que a gente vê no mercado e a gente fica aí bastante preocupado é com o preço. Esse a gente fica preocupado por quê? Porque a maioria das pessoas, quando estão começando, depois que elas vão apanhando, né, com o tempo, vai vendo que a coisa não está dando retorno, não está dando lucro, ele começa a analisar onde que está o erro e chega lá no preço. Mas se você hoje está começando o seu negócio, você precisa entender que o preço, ele não é só a sua matéria-prima que você comprou para produzir, ou que você está pegando um item que você acabou de comprar e você é o que vai vender esse mesmo item para outra pessoa, entende? Você precisa ter o entendimento que o preço que você vai executar, ele tem que constar nele todos os custos fixos, né, que você tem, que aí o aluguel, a sua mão de obra, ou a matéria-prima, né, tudo que você, se você é um médico, todos os gastos que você tem para manter a sua clínica aberta, você tem que ter a noção desse custo, e a gente tem aí também alguns vídeos que pode te exemplificar os custos fixos, variáveis e a despesa. Você precisa ter também a noção de quais são os custos variáveis, né? Você precisa colocar, não pode esquecer nada, não pode esquecer dos impostos que você está pagando, né? Se você for simples, se você for lucro presumido, se você for MEI, você tem que ter no preço ali os impostos que você também vai pagar também. E depois, com isso tudo, você ter o preço, o custo do seu material, o preço do seu serviço, o preço da sua mercadoria no valor de custo, sem o lucro, só para você ter um entendimento de como para você custa produzir aquilo, tá? E depois você automaticamente faz o seu preço com a margem que o seu mercado ele trabalha, tá? Nos conselhos fica mais fácil, porque você pega um médico, pega um advogado, eles têm lá a tabela, então automaticamente você já tem ali pelo menos o mínimo, né, que cada profissão, se você é um autônomo, você tem para fazer. Então você pode pegar o seu conselho de classe e trabalhar com ele nesse sentido, com a tabela que ele vai te produzir, e daí você vai analisar o seu custo e ver se você consegue melhorar o preço que automaticamente está ali, no caso, te aconselhando, tá bom? Mas a maioria das vezes que a gente vê no mercado, a pessoa trabalha com 100%. Eu compro uma peça por 10, eu vendo ela por 20 e acho que deu lucro. E aí é que a gente vê muito negócio, né, automaticamente não indo para frente, porque ele não faz os cálculos igual nós estamos aqui te ajudando, e você vai verificar que a margem dele vai ficar pequena, ou às vezes nem margem ele consegue, tá bom? Então você precisa ter esse entendimento. E o que é o mais importante nessa hora que você sabe o preço que você conseguiria vender para ter uma margem boa? É ir ao seu concorrente e verificar quanto que ele paga, ou quanto que ele está cobrando do cliente. Porque se você está começando, se você já está com o valor, e esse valor já está superior ao seu concorrente, e o seu concorrente ele tem um produto às vezes melhor que o seu, já não está dando no início já uma visão para você que não vai dar certo, e que esse produto, para você colocar no mercado, não vai conseguir ter a margem, né, que você gostaria.
e você não vai conseguir concorrer. Então você já entra para o mercado perdendo, tá? Então você precisa ter muito, cara, esse entendimento do preço, que é para ver se você consegue ter o seu preço para concorrer com o seu concorrente, tá bem? Outra forma também que eu lembrei agora, eles começam pelo preço do concorrente, né? Ele não sabe qual é o seu custo, nem sabe às vezes qual é o custo de fazer o produto, mas ele coloca o preço do concorrente e dá um desconto de 5, 10% para ele deixar de ir no concorrente e vir comprar contigo. Um negócio não consegue sobreviver assim se não tiver uma margem muito grande, tá bom? Vamos passar para o último item, que não menos importante, mas ele é um dos itens que a gente verifica que nas empresas nesse momento é difícil a gente encontrar, que eu chamo eles de processos, né? Por que eu estou falando isso? Porque você normalmente não escreve, principalmente você tem tudo na sua cabeça e você não passa de forma clara para os seus colaboradores. Então o que a gente faz na maioria das vezes? É que a gente precisa nesse momento fazer uma análise da empresa, depois fazer uma análise de toda a cadeia de valor da sua empresa. Não, Henrique, mas isso é muito difícil, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso de um profissional para fazer isso. Se o seu negócio ainda está começando, se ainda é pequeno, você tem condição de começar a criar processos até para ele poder, quando crescer, você está já com direcionamento para onde você quer levar a sua empresa, tá bem? Então você precisa alinhar os objetivos estratégicos, que a gente fala muito aqui que é fazer o planejamento estratégico, você verificar se ele está indo bem, escreve, né, qual é a estratégia que você quer para o seu negócio, aonde você quer chegar, tá bom? Faz uma análise de toda a cadeia da empresa, né, cada setor, o que ele está fazendo, cada pessoa, o que ela faz, não é isso? Vamos exemplificar. Eu tenho uma pessoa que fica logo na entrada, que é a pessoa que faz a venda, e como é que ela tem que fazer, o que ela tem que oferecer, como é que ela vai fazer a venda, como é que vai ser o pagamento. Faz o processo, que é para ficar claro para a pessoa que está vendendo, tá bem? Depois daquele processo, o que vai acontecer? É o pedido para poder fabricar aquilo que ela vendeu. E como é que é esse processo? Tem que passar para o pessoal de logística, tem que passar, você tem que escrever todo o processo da sua empresa para podermos, até quando surgir o momento do crescimento, você ter a análise do perfil da pessoa que vai entrar naquele espaço que está sendo criado, porque sua empresa está crescendo, tá bem? Senão você fica ali com o modo de tentativa. Você traz uma pessoa para trabalhar num departamento que você precisava que ela fosse comunicativa e ela automaticamente ela é introvertida e você não consegue o resultado que você estava imaginando. Se você tem um processo, automaticamente você sabe qual é o perfil. E aí, Henrique, qual que é o mais importante? O que eu tenho que priorizar? Você, como gestor, sabe. Você vê na sua empresa o que está funcionando menos, né? Aquele departamento que não está na forma que você gostaria, começa a escrever os processos conforme você, que idealizou e que fez o planejamento estratégico da sua empresa, gostaria que fosse feito e que fosse representado, tá bem? E depois que você tiver todo o mapeamento do processo, é super importante você poder transmitir às pessoas quais são os processos e como é que você quer que a partir desse momento esses processos eles serão cumpridos, tá? Você vai perceber, cara, que depois que você começa com essa visão, que você tem muitos itens na sua empresa que você tem para fazer a melhoria, né? Agora, o que não pode é você saber, não é, que nesse momento você precisa fazer alguma coisa e você não tem o discernimento de começar a fazer, né? A iniciativa é o mais importante para esses 5 pilares que eu acabei de te ensinar. Se você faz e você é forte nesses 5 pilares que nós estamos, parabéns, você está no caminho certo de escalar a sua empresa. Se você ainda não faz, você verifique, assista de novo esse vídeo se você tem alguma dificuldade e
implementa, mas tem a iniciativa de poder começar, tá bem? Isso só depende de você, tá? Se você gostou do nosso vídeo, curta aí, dá um like, tá bem? Segue o nosso canal. E se você tem algum empresário, algum amigo que gostaria e que seria bom esse vídeo, compartilha com ele, tá bom? Muito obrigado aí pela sua atenção e até o próximo vídeo.